A paz de Jesus, tudo bem? Vamos lá? Continuidade aqui no estudo do Evangelho de São João. Hoje nós vamos falar sobre os versículos 22 a 42 do capítulo 10, a festa da dedicação. Vamos lá, estamos terminando o capítulo 10, já passamos da metade, tá, do Evangelho de São João. Estamos caminhando, né? Sem pressa, dá tempo de todo mundo estudar, depois ler com calma, meditar. Essa que é a intenção, tá bom? Bom, vamos lá. Capítulo 10, versículos de 22 a 40, Evangelho de São João. Festa da dedicação. A festa da dedicação, ela celebrava a purificação do templo e a nova consagração do altar lá no tempo de Judas Macabeus. Porque eles se revoltaram, né? Porque mais uma vez eles tinham perdido o templo e tinha sido profanado o templo. Então eles se revoltaram, conquistaram novamente e fizeram a purificação do templo e a consagração do altar. Então, a festa da dedicação, ela é justamente essa festa, para celebrar esse acontecimento, que está lá em 1 Macabeus, no capítulo 4, versículo 59. Tá bom? Bom, com essa narrativa aqui, dos versículos 22 até o 42, João, ele conclui uma etapa muito importante do ministério de Jesus. Jesus já passou pelas 3 grandes festas judaicas: a Páscoa, a festa das tendas ou das cabanas e a festa da dedicação. Ou seja, ele já cumpriu, né, esse ciclo de festas judaicas, e ele conclui então com uma hostilidade declarada das autoridades a respeito de Jesus, né? Os judeus, principalmente as autoridades judaicas, estavam hostis a Jesus, declaradamente, já queriam matá-lo. E também ele recomeça ali no capítulo 11, ele recomeça já com Jesus retomando nos inícios, né? Do outro lado da margem, ali no versículo 40 desse capítulo 10, passou de novo para outra margem do Jordão, onde outrora João batizava, e ficou aí. Então, termina um ciclo e Jesus recomeça. Essa ideia de João aqui. E muitos creram nele, né? Versículo 42, e muitos aí creram nele. E todas as vezes, né, João faz questão de reafirmar isso, como lá no capítulo 2, versículo 23, capítulo 7, versículo 31, capítulo 8, versículo 30, né, logo depois de um embate com os judeus, João coloca essa certeza que muitos creram em Jesus. Bom, vamos lá, vamos ao texto, né? A polêmica entre Jesus e os judeus terá 2 pontos importantes aqui. O primeiro é que Jesus é o Messias ou não é o Messias, e o segundo, se ele é filho de Deus. São os 2 pontos aqui. E começa falando justamente isso, os judeus pressionando Jesus para que ele declarasse claramente se era ou não o Messias. Assim como os judeus fizeram com João Batista, lá no capítulo 1, versículos 19 a 28. Você é o Messias, não é o Messias? Agora fazem com Jesus. Mas o título Messias, ele é amplo, ele tem alguns significados. Por exemplo, um rei era o Messias, porque era ungido. Então pode ser um rei, o prometido de Deus, o enviado de Deus, o enviado do Pai. Jesus não quer entrar, né, nessa seara, simplesmente ele quer mostrar as suas obras, porque as obras de Jesus, elas afirmam a sua missão.
As obras de Jesus são a garantia da missão de Jesus. Então ele quer falar, olha, as minhas obras dizem quem eu sou. Então os judeus, eles não se deixam convencer pelas obras de Jesus. Mesmo Jesus fazendo tudo o que estava fazendo, eles não se deixam convencer. E por isso, então, Jesus fala, vocês não são minhas ovelhas. Mesmo Jesus continuando sendo pastor. Não é que Jesus recusou as ovelhas, é que as ovelhas recusaram o pastor, tá? Bom, no versículo 30, nós temos uma frase maravilhosa. O Pai e eu somos um. Isso é fantástico. E Jesus coloca o Pai em primeiro e depois ele. Somos um. Então a teologia vê aí, a Trindade sendo revelada. Inclusive a fórmula trinitária de pessoas, 3 pessoas e da natureza. Uma natureza. É aí que a teologia começa a entender 3 pessoas num único Deus, 3 pessoas, mas uma única natureza, Bom, claro que os judeus, eles não entendiam isso, entendiam como uma grande blasfêmia. Por quê? Porque isso feria, na concepção deles, o sentido de um Deus único, do monoteísmo. Eles ficaram entendendo isso daí como uma provocação, uma blasfêmia gravíssima e queriam, é lógico, matar Jesus. Tá? Um outro aspecto importante nessa leitura é que os judeus já não estavam mais incomodados com as obras de Jesus. Isso é importante, hein? Presta atenção. Eles já não estavam mais incomodados se Jesus realizava um milagre aos sábados ou não. O que começou a incomodar os judeus eram as palavras de Jesus. Veja, isso é importante. A palavra incomodou a incomodar. Então, olha que profundo. Jesus não se faz Deus, mas sim o verbo, a palavra se faz homem. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Jesus é o verbo encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem que os judeus rejeitaram. Quando Jesus fala, de que é Deus assim como o Pai, os judeus ficam loucos. E aí ele usa uma passagem lá do Salmo 82 ou 81, dependendo da Bíblia, em que ele usa o versículo 6 para falar disso. Eu vou ler aqui para vocês. Salmo, na minha Bíblia aqui, 82, porque é a tradução que tem. Versículo 6. Eu declaro, embora sejais deuses e todos filhos do Altíssimo, versículo 7, morrereis como qualquer homem, caireis como qualquer príncipe. Veja, no Salmo, esse Salmo que Jesus citou, 82, versículo 6, ou 81, versículo 6, o termo deuses, ele não é usado para significar que aqueles homens eram outros deuses, E dando o sentido aí de um politeísmo. Não. Mas sim que eles transmitiram a palavra de Deus, eles foram representantes de Deus. Certo? Então, quanto mais Jesus, que é o verdadeiro representante de Deus, é Deus feito homem, é o verbo encarnado, não podia falar dele que ele era Deus. Então, Jesus usa a palavra que começou a incomodar os judeus, para rebater os judeus, pelo poder da palavra. E aí termina, como eu disse, terminando um ciclo, encerrando um ciclo, Jesus passando pelas 3 grandes festas judaicas e voltando para o início de tudo. Fica com Deus, Deus abençoe, que Jesus Cristo, a palavra, o verbo encarnado, possa direcionar a nossa vida, tá bom? A gente vai continuar depois, capítulo 11, ressurreição de Lázaro, o 7º sinal.
Tchau, fica com Deus.